Santa Brígida viu uma mulher que rezava todos os dias, condenada ao inferno. Santa Brígida era uma nobre sueca, muito instruída, conectada politicamente, casada por 28 anos, mãe de 8 filhos, e uma de suas filhas, Catarina, também é santa. Após a morte do seu esposo em 1344, suas experiências místicas se intensificaram. Suas revelações foram examinadas por comissões teológicas revisadas em concílios e, em 1391, foi canonizada. Perdoa-me, ouve-se um grito, ajuda-me. Santa Brígida viu uma mulher que rezava todos os dias, condenada ao inferno. Rezava todos os dias sem exceção. Orações pela manhã, orações pela noite, o rosário, novenas e devoções aos santos nunca falhava. Durante décadas ajoelhou-se, durante décadas recitou, e durante décadas, aos olhos do seu povo, parecia uma das mulheres mais santas que tinham conhecido. E depois morreu e foi para o inferno. Não para o purgatório, para o inferno. A condenação eterna, separada de Deus para sempre, ardendo para sempre, perdida para sempre. Santa Brígida da Suécia viu e ficou horrorizada, porque não entendia como pode alguém que reza todos os dias acabar no inferno. Como podem décadas de devoção terminar em condenação? Como pode uma vida que por fora parece santa esconder um destino assim? Santa Brígida suplicou a Cristo que lhe explicasse, e o que Cristo lhe respondeu mudou completamente o que ela acreditava saber sobre a oração. Não era a quantidade que pesava, não era a constância, não era a aparência externa de devoção, era outra coisa. Algo que aquela mulher jamais teve, algo que transformou suas orações em ruído vazio, algo que a condenou, apesar de milhares de horas de joelhos. Cristo lhe mostrou algo que, segundo este testemunho, está registrado há uns 600 anos. E não como um conto para assustar, mas como um aviso para quem pensa que cumprir por fora basta, para quem trata a oração como uma fórmula, para quem parece piedoso, enquanto por dentro esconde algo podre. A visão de Santa Brígida começou com um silêncio que não era silêncio, um ar espesso, pesado, como se o próprio espaço respirasse dor. Vi um abismo, escreveu, e dentro um fogo que não se apagava. Não havia chamas altas, nem gritos dispersos. Era um ardor que cobria tudo, uma luz suja que parecia devorar sem consumir. Ali estavam as almas, e entre elas, Cristo lhe apontou uma. Esta mulher, disse-lhe, rezava todos os dias, mas a sua oração jamais chegou até mim. Santa Brígida olhou e reconheceu nela uma mulher de fé. Em vida, ela havia assistido à Santa Missa, havia feito confissão, havia jejuado e ajudado os pobres. As pessoas a tinham por devota. Não havia escândalo em seu nome. Mesmo depois de morta, alguns rezavam por sua alma convencidos de sua salvação. Mas Cristo lhe disse: seus lábios estavam comigo, mas seu coração estava longe. Então, Santa Brígida compreendeu que não se tratava dos gestos, mas do que movia esses gestos. Cristo explicou que aquela mulher rezava com palavras aprendidas, mas sem amor, que repetia orações enquanto sua mente divagava,
enquanto seu coração calculava seus benefícios, enquanto sua alma permanecia indiferente. Orava, disse Cristo, para ser vista como piedosa. Orava para se sentir segura, mas jamais orou para me amar. As palavras de Cristo eram simples, mas atravessavam como facas. O inferno não está cheio dos que nunca oraram, disse. Está cheio dos que oraram sem alma. Santa Brígida quis entender como algo tão invisível, a intenção, podia decidir o destino de uma alma, e Cristo lhe mostrou o que ela não podia ver. Os pensamentos que acompanhavam cada oração. Na mente daquela mulher havia julgamento, orgulho, desejo de reconhecimento. Cada vez que pronunciava o nome de Deus, fazia-o sem respeito. Cada vez que dizia perdão, fazia-o sem se arrepender. Cada vez que dizia obrigado, não sentia gratidão. Era uma oração oca, um eco sem voz. E quando morreu, disse Cristo, sua alma foi arrastada pelo peso de sua própria falsidade. Santa Brígida não pôde falar. O horror não era o fogo, nem as sombras, nem os gritos. Era a certeza de que alguém podia passar a vida ajoelhada sem jamais ter amado. Que alguém podia rezar durante 40 anos e nunca ter dito uma única palavra verdadeira. Cristo então levantou a mão e apontou para o céu. Não me impressionam as palavras, disse. Me comovem os corações. A oração não é o som, é substância. Não se mede em quantidade, mas em sinceridade. Não busco vozes, busco almas. E assim, a visão se tornou um aviso. Santa Brígida entendeu que o inferno podia estar muito mais perto dos templos do que das tavernas, que não há condenação mais sutil do que a daquele que acredita estar salvo. Então, uma pergunta fica flutuando. E você? Quantas de suas orações são verdadeiras? Quantas vezes você falou com Deus e quantas vezes apenas falou consigo mesmo? Santa Brígida regressou da visão tremendo, não porque tivesse visto fogo, mas porque tinha visto hipocrisia e porque tinha entendido que a condenação nem sempre chega pelo pecado visível, mas pela mentira interior. Cristo lhe disse no final: quem reza sem alma cava seu próprio silêncio eterno. E nesse silêncio, Santa Brígida começou a chorar e continuou olhando. E então aconteceu algo que a desorientou ainda mais. Não viu primeiro o castigo, nem ouviu uma explicação longa. Viu cenas como se alguém abrisse um livro e passasse as páginas da vida daquela mulher. E a princípio, tudo parecia se encaixar com o que qualquer um teria dito dela na terra. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.